Você sente que está preso a pensamentos e emoções do passado? Muitas vezes nós acordamos com as mesmas preocupações, revivendo problemas que já deveriam estar no passado. E isso aqui acaba criando um ciclo que prende a nossa mente e o nosso corpo e impossibilita a criação de um futuro diferente. Mas e se eu te disser que existe uma forma de você romper com esse padrão e acessar uma nova realidade? Nesse vídeo aqui, você vai descobrir como seus pensamentos e as suas emoções funcionam como linguagens poderosas que podem aprisionar ou libertar você. Nós vamos aprender juntos como direcionar a sua atenção, como alinhar a mente e o corpo e criar sinapses novas que vão moldar uma vida cheia de propósito e significado. Então prepare-se para transformar a forma como você pensa e sente e vive. Assista até o final esse vídeo e compartilhe com quem também precisa dar esse passo em direção a uma liberdade emocional, uma liberdade mental. Por quê? Porque nós estamos hoje no começo de uma nova história. Você quer viver algo novo na sua vida? Então já curta esse vídeo. Se você não me segue, já passa a me seguir. E deixa aqui um comentário assim, ó. Eu quero viver uma nova história. Tá certo? Então nós vamos falar agora sobre o ciclo de pensamentos e emoções. O que significa isso? Nós vamos estudar os padrões repetitivos. Os padrões repetitivos é que nos fazem ficarmos aprisionados ao nosso passado. Muitas pessoas, elas vivem presas em padrões emocionais e mentais que as conectam ao seu passado. Talvez você já se viu assim. Então esses padrões, como eles são formados? Eles são formados por quê? Porque os pensamentos diários, eles tendem a ser os mesmos pensamentos de ontem. E frequentemente, eles estão focados em quê? Em problemas, em frustrações ou experiências que nós tivemos negativamente na nossa vida. Então cada vez que a mente ela revisita essas situações, ela desperta emoções associadas, reforçando o quê? O estado mental e emocional correspondente. E isso aí acaba criando um ciclo fechado e difícil de romper. Por exemplo, quando você acorda e lembra de um problema recorrente, o que acontece? Você acaba ativando automaticamente as mesmas emoções relacionadas a essa memória lá de trás, como a ansiedade, como a tristeza, como a raiva. Não é assim? Então essas emoções aqui, elas levam a novos pensamentos negativos. E aí acaba consolidando ainda mais esse ciclo. Então, com o tempo, esse padrão se torna tão automático que você acaba perdendo a capacidade de reconhecer que você está revivendo o passado em vez de experimentar o presente ou criar algo novo. Isso aí já aconteceu muito comigo. Eu lembro quando eu perdi meu irmão em 1998. Nós estávamos envolvidos numa ocorrência. E, na verdade, ele foi conversar com um pirueiro a respeito de uma linha de lotação. E quando chegamos lá, ao final da conversa, aquele pirueiro puxou uma arma e começou a atirar na gente. E acertou meu irmão, e meu irmão morreu. Passou 21 dias e meu irmão morreu. Então, eu passei uma fase da minha vida vivendo aquilo, aquela situação. E toda vez que eu vinha um pensamento, o pensamento era de tristeza. O pensamento era de algo ruim. E o que vinha? Vinha novos pensamentos na minha cabeça. Para quê? Para fazer algo negativo. Para ir lá tirar satisfação, matar o cara. Era isso que vinha na minha cabeça. Eu queria me vingar do meu irmão. E talvez eu estou falando isso aqui, essa experiência que eu tive, pode ser a sua experiência. Mas como que eu fiz para processar isso, para mudar isso aí? Isso aí foi um trabalho ao longo do tempo que eu fui fazendo, porque toda vez que eu sentia, eu tinha aquela lembrança, vinha uma sensação, uma memória ruim, uma emoção ruim. E aquela emoção ruim ela era carregada de pensamentos negativos. Aí eu começava a pensar coisas negativamente. Então, como que o nosso cérebro processa o passado?
O cérebro humano, ele é como um banco de dados de memórias. Ele registra todas as nossas experiências que nós vivemos. Então, cada memória, ela é armazenada em caixotinhos, né? É como se fosse ali uma caixa, que não sei se você lembra das caixas postal do correio. É aquele monte de caixinha. Então, cada memória armazenada não é apenas um evento isolado, mas ela está conectada com uma emoção específica. Um exemplo, né? Uma memória de sucesso, o que pode acontecer com você? Pode trazer emoção de alegria. Eu lembro que quando eu passei na OAB, eu fiz uma prova para a OAB, eu fiz 4 vezes. A primeira, passei na primeira fase, não passei na segunda. A segunda, eu não passei na primeira fase. A terceira vez, eu passei na primeira fase e não passei na segunda. E na quarta vez, eu passei na primeira e na segunda fase. Quando eu passei, me deu uma alegria tão grande, que eu sinto, quando eu lembro daquela situação, quando saiu a notícia, eu estava num escritório de advocacia que eu tinha, lá no Conjunto Marcos Freire, e tinha uma secretária, a Cleia. Aí quando saiu o resultado eu pulava com tanta alegria, com tanta veemência. Por quê? Porque a memória, aí quando eu lembro daquela situação, a memória que vem é uma memória de alegria, de confiança. Agora, e às vezes que quando saiu o resultado eu fui reprovado? Qual era a memória que vinha? A memória de fracasso. E aí, as pessoas perguntavam para mim qual era a emoção que eu tinha que envolvia a minha vida. Era uma emoção de vergonha. Ou talvez venha uma emoção de arrependimento. Então toda vez que uma memória é acessada, a emoção ela é revivida, como se o evento estivesse acontecendo novamente. Isso aqui explica por que o pensamento sobre o passado tem um impacto tão forte no presente. Então não é apenas a lembrança que surge, é também o estado emocional que acompanha aquela memória. Então esse processo aqui ocorre por quê? Porque o cérebro ele não distingue entre uma experiência real e uma vivência intensificada e imaginada. Então quando você revisita as memórias negativas, o que você está fazendo? Você está reforçando aquelas redes neurais relacionadas a essas emoções. E aí essas emoções acabam tornando-se cada vez mais fortes em você. E aí com o tempo, o nosso cérebro ele se torna altamente eficiente em reproduzir esses padrões e acaba dificultando a criação de novas perspectivas em nossas vidas. E tem uma linguagem muito importante que a gente precisa trabalhar, a linguagem da mente e do corpo, né? Os pensamentos como linguagem da nossa mente. Então, anote isso aqui é muito importante. Os nossos pensamentos, eles representam a forma como o cérebro se organiza, como o cérebro processa e como o cérebro interpreta as informações. Então é isso aí. Os pensamentos, eles representam a nossa realidade, né, que nós vemos, o cérebro processa e interpreta essas informações. E eles são tão rápidos e lógicos, e muitas vezes são automáticos esses pensamentos. E os pensamentos repetitivos, eles são a base para o reforço de padrões mentais. E acaba influenciando diretamente como nós percebemos o mundo e reagimos a ele. E as emoções? As emoções elas são como linguagem do nosso corpo. Então enquanto os pensamentos é a linguagem da mente e do corpo, é a linguagem da mente, as nossas emoções é a linguagem do corpo. Então as emoções elas são manifestadas, né? É uma manifestação física e química dos nossos pensamentos. Então, enquanto os pensamentos eles são algo abstratos, as nossas emoções elas são sentidas. Elas são sentidas aonde? No nosso corpo. Um exemplo, palpitação. Né? Não vem aqueles momentos de palpitação quando uma emoção forte bate em você? Ou aquelas tensões, né? Tensões musculares, ou as sensações de bem-estar, por exemplo. Tudo isso são as nossas emoções, as reações do nosso corpo. Agora aqueles pensamentos de preocupação, eles podem gerar tanto tensão no corpo, como aumentar os níveis de cortisol no nosso organismo. Então pensa comigo aqui, ó, se você desenvolve pensamentos positivos, o
que acontece com você? Vai gerar relaxamento. E vai gerar a liberação da dopamina. Olha que importante. Então, quando os pensamentos eles estão muito presos no passado, as nossas emoções, as emoções que eles geram, também mantêm o corpo conectado ao passado. Esse estado aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar uma memória corporal, onde o corpo reage automaticamente a determinados gatilhos, mesmo quando a mente consciente deseja mudar. Então o que você precisa fazer? Você precisa romper o ciclo. Você precisa criar novas sinapses, novos caminhos neurais. Então, para romper o ciclo de pensamentos e emoções repetitivos, nós precisamos criar o esforço necessário consciente. E isso envolve o reconhecimento do padrão, né? Na mentoria Embaixadores do Reino, que eu faço durante 40 dias, hoje nós estamos com 2 turmas em movimento. Uma turma já está terminando essa semana e a outra turma está trabalhando essa semana, que é a segunda semana da mentoria, onde nós estamos vendo o homem como ser triuno, espírito, alma e corpo. Hoje é a última aula, a penúltima aula dessa semana. Então, o que nós trabalhamos ali? Nós identificamos padrões, os padrões que nos levaram a viver uma vida bloqueada, a viver uma vida no passado, a repetindo aqueles padrões antigos. Aí o que nós fazemos? Nós substituímos aqueles padrões por novos padrões. Nós repetimos aqueles hábitos, substituímos aqueles hábitos ruins por hábitos novos. Então, em primeiro lugar, você precisa reconhecer o padrão. O primeiro passo é você perceber os pensamentos e emoções que estão surgindo automaticamente na sua vida. Então você precisa identificar os gatilhos e também os momentos em que o seu cérebro retorna ao passado. Para quê? Para que você ajude a quebrar aquela automatização, aquela robotização do processo. E aí você vai fazer o quê? Você vai redirecionar a tua atenção. Você vai tirar a tua atenção do passado e você vai trazer a sua atenção para o presente. Então quando um pensamento ou emoção do passado ele surgir, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de forma consciente redirecionar a atenção para algo positivo ou para algo relacionado ao futuro. Aí o que vai acontecer com a gente? Nós vamos criar novas conexões neurais. E enquanto as antigas, elas vão começar a se enfraquecer. Por quê? Porque você não vai usar mais aquelas conexões neurais antigas. Então é preciso haver sim um alinhamento, né, entre a mente e o corpo. Então, para a gente criar essas mudanças na nossa vida e que essas mudanças sejam duradouras, você precisa sincronizar o pensamento que vem da sua mente com as emoções que vêm do corpo. Então, quando você pensa em algo positivo, não é suficiente. É preciso, sabe o quê? Você sentir genuinamente essa emoção associada, né, como a alegria, como a gratidão ou como a confiança. Então esse alinhamento vai criar essas sinapses novas, que vai moldar o comportamento e a sua percepção. Legal isso, né? Muito importante. Eu falei para você que diariamente nós estaríamos aqui trazendo novos conteúdos dentro desse tema. Vou passar aqui 2 semanas trazendo aqui para você esses conteúdos que vai explodir. E quando você estiver fortalecido nisso aqui, meu amigo, ninguém te segura. Você vai explodir, você vai prosperar. Porque assim, primeiro você tem que resolver a sua vida. Tudo começa pelo pensamento. Tudo começa pelo pensamento, depois passa pelas emoções e vai para a sua vontade e acabou. Entende? Então, você precisa aprender isso aqui. Assim como o cérebro aprendeu a acessar repetidamente o seu passado, o que você precisa fazer a partir de hoje? Você pode ensinar o cérebro a acessar um novo padrão. Para você ter uma mente milionária, você tem que acessar um novo padrão. Porque se você viveu sempre na escassez, você não vai conseguir acessar esse padrão novo. Você precisa reprogramar. Isso exige prática diária. Você precisa meditar. Você precisa visualizar. E fazer outros exercícios que vai cultivar pensamentos e emoções alinhados com o seu futuro que você deseja.
Então você precisa, neste momento, parar. Pare agora, de uma vez por todas. Você quer prosperar? Você quer avançar na sua vida? Você quer ter uma vida de abundância, de verdade? Um casamento feliz? Um relacionamento dentro da sua casa poderoso? Bons amigos, novas conexões, conexões que vai te levar você para cima? Você quer? Então você tem o poder de escolha. O poder de escolha está nas suas mãos. Então, o ciclo de pensamentos e emoções, ele não precisa ser uma sentença perpétua na sua vida. Não precisa. Ele pode ser um campo fértil para a transformação, desde que haja consciência e intenção da sua parte. Então você precisa aprender, romper com os padrões do passado. E isso não é apenas um processo na mente, mas também é um ato físico, é um ato emocional. Então, quando você alinha a sua mente com o seu corpo em direção a novas experiências, por isso que é importante você ter novas experiências. Aí você vai criar uma nova realidade mais autêntica e significativa. Você vai deixar o passado como um aprendizado e não como uma prisão. Isso mesmo, eu tenho o meu passado como um aprendizado. Eu estava agora há pouco conversando com um irmão que é empresário e ali eu falei para ele que eu vou gravar alguns conteúdos em um ambiente. É meio estranho o ambiente. Eu vou lá no lixão aqui de Cuiabá. Vou lá gravar um conteúdo. Depois eu vou gravar aqui onde eu moro. E vou mostrar para as pessoas que é possível sim você mudar de vida. Que é possível você prosperar. Que é possível você se reinventar. Porque eu me reinventei. Porque eu me tornei uma nova pessoa. Porque eu mudei completamente a minha vida e hoje eu sou alguém bem-sucedido. E se eu sou bem-sucedido é porque eu me abri para não viver com base nas experiências do passado, mas para viver uma nova experiência entre pensamento e emoção, né? Os pensamentos, ele se alinhou com as minhas emoções no corpo e eu comecei a sentir, quando eu desejei ser delegado de polícia, eu visualizei e senti as emoções do que eu poderia ter e ser a partir de quando eu acessasse isso. E hoje eu estou vivendo novas experiências. Tá certo? Então, quero levar você a viver isso aí. E você vai ser transformado. Transformado de uma vez por todas. E você vai viver uma vida exponencial. É isso que eu creio e acredito para você. Tá joia? Então, eu quero pedir para você que chegou até aqui. Deixa o seu sinal positivo, seu coraçãozinho. Fez sentido para você? Foi legal? Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você responder aí. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo para ele crescer, para nós crescermos a nossa rede, tá? E outras pessoas também serem influenciadas como você está sendo para mudar completamente os seus pensamentos e as suas emoções. Eu tenho certeza que os seus pensamentos alinhados, né, você vai ter uma percepção de mundo muito melhor do que a que você tem tido hoje. Não é um mundo focado no passado, é focado no agora e tendo uma visão positiva de futuro para você. Sentindo as emoções do futuro agora para você viver uma jornada poderosa na sua vida. Então, eu vou fazer uma pergunta, deixar aqui uma pergunta para você. Quais pensamentos você percebe que surgem repentinamente ou repetidamente em sua mente e estão conectados a eventos ou problemas do passado? Observe agora como esses pensamentos influenciam suas emoções e sua percepção do presente. O que você pode fazer para redirecionar a sua atenção para algo positivo ou construtivo? Pare e pense nisso aí. Outra pergunta. Que emoções o seu corpo tende a reviver quando você se lembra de situações passadas? Feche agora os seus olhos e perceba como essas emoções se manifestam fisicamente. Qual a sensação de liberar essas emoções e substituí-las por outras que reflitam o futuro que você deseja criar? Uma outra pergunta que eu vou deixar para você. Como você pode começar a identificar e interromper os gatilhos que o levam a padrões mentais repetitivos? Pensa só um momento do dia em que você frequentemente se sente preso a pensamentos do passado. O que você pode fazer para mudar esse padrão nesse momento específico? Se você pudesse criar uma nova realidade a partir de hoje,
Quais pensamentos e emoções seriam necessários para sustentá-la? Eu quero que você tire alguns minutos para você imaginar, para você sentir essas emoções. Como você pode começar a incorporá-la em sua rotina diária para criar novos padrões mentais e emocionais? Com isso eu concluo essa aula de hoje. Amanhã nós vamos estar aqui de volta, trazendo para você mais um pouquinho. Nós vamos trazer mais um pouquinho de algo que vai mudar completamente a sua vida e a sua história. Eu falei amanhã, mas eu creio que amanhã eu trago sim. Amanhã é sábado, dá para trazer e eu sei que vai ser muito bom para a sua vida, né? E eu vou combinar com você. Nós vamos falar amanhã sobre transformar a nossa vida através da meditação. A prática como ferramentas de mudança. Então você vai meditar. Aí tem várias formas de meditação. Eu gosto muito de meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Eu pego a Bíblia, eu abro, leio, começo a meditar e começo a visualizar. É algo poderoso, né? Eu agradeço você pela audiência. Se você puder pegar esse link, compartilhar com o máximo de pessoas possível, compartilha. Todos os dias, às 6 horas da manhã, no horário de Brasília, nós temos aqui algo glorioso que é um momento de oração e de palavra de Deus. Eu chamo Café com os Embaixadores ou Oração da Manhã. E você é meu convidado de honra para estar aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe e até a nossa próxima live.